Paz e graça para você. Quero te convidar a uma reflexão aqui no livro de Isaías, no capítulo número 35, no versículo de número 3, que nos diz assim: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos cambaleantes. Queridos, nós estamos vivendo um momento difícil, um momento global difícil, que os crentes precisam tomar uma posição e buscar a presença de Deus com todo o afinco, com toda a dedicação, aproveitar as oportunidades o máximo para poder estar buscando a Deus. A palavra aqui fala sobre o gozo dos gemidos, é uma palavra de bênção que virá futuramente, mas nós já estamos aqui enfrentando alguns momentos na nossa história que a gente precisa tomar uma atitude de verdadeiros remidos do Senhor, confiar no Senhor, porque é no Senhor que está a nossa proteção, é no Senhor que está a nossa segurança. Então precisamos fortalecermos as nossas mãos fracas. Mão fala de exercício, de execução de tarefas. Precisamos procurarmos qual é a vontade de Deus para a nossa vida e nos dedicarmos a ela e proclamarmos com ousadia o reino de Deus e mostrarmos que confiamos nesse Deus que nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, tirou-nos das trevas, trouxe-nos para a sua maravilhosa luz, tirou-nos do lamaçal do pecado e firmou nossos pés na rocha firme na palavra, que é a sua palavra. Às vezes pregamos e mostramos que o poder da palavra, mostramos da segurança e do amor do Deus que nos tirou da vida do pecado, mas quando as situações se agravam e a adversidade chega, a gente se mostra fracassado, desanimado, corre das lutas e falta a confiança que deveríamos declarar no Senhor. Então é momento de orarmos, é momento de buscarmos, é momento de refletirmos que está muito próximo da consumação de todas as coisas. E, na realidade, aconteceu o arrebatamento da igreja, não é a consumação plena, mas é o arrebatamento da igreja. Está muito próximo de Jesus vir buscar a sua igreja. A terra vai se generalizar num caos depois da subida da igreja. O Espírito Santo vai ser retirado da igreja e vai sair daqui levando a igreja ao encontro do seu grande noivo Jesus. Então, a igreja precisa se fortalecer, a igreja precisa se unir, precisa se dedicar a orar. Talvez essa epidemia que está incomodando a população mundial, ela é um sinal, talvez não, com certeza ela é um sinal. É um sinal que vem mostrar aos cristãos que Deus, Ele está acima de tudo, acima de todos, e Ele tem poder para reprimir qualquer epidemia, qualquer praga que for lançada sobre a terra, mas a humanidade está sofrendo por causa do pecado. Os habitantes da terra se tornaram muito cruel, na sua maioria. Eles não querem saber de Deus. Deus dá sabedoria e inteligência ao homem. O homem acaba na ganância pelos produtos da terra. Ele acaba deixando comprometer a justiça e a ganância superior a tudo, e por causa do dinheiro, os homens são capazes de alta destruição. Então é preciso que a gente creia no Senhor, busque o Senhor. Na realidade, a classe mais inferior, aquisitivamente falando, vai sofrer mais, mas o Deus Todo-Poderoso promete socorro e cuidar dos necessitados e socorrer os fracos e abatidos. Então, portanto, levantemos as nossas mãos, confiemos no Senhor e busquemos a presença de Deus
em oração nesse momento de aflição, oremos pela situação mundial. Clamemos a Deus por uma solução. Deus pode estender as mãos. Quando Salomão, ele, depois do templo erguido, na inauguração do templo, ele fez aquela oração tão bonita e pediu para Deus que aquele lugar funcionasse como um pronto-socorro para atender o povo em todas as suas necessidades, que ali levasse naquele templo. E Deus, ele se agradou da oração de Salomão, mas também expôs a responsabilidade que o homem precisa ter. Ele diz: mas se eu cerrar os céus, e de maneira que a terra sofra com isso, não tendo produtividade, se eu enviar os gafanhotos, se eu enviar peste, as pragas, aí ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aí ele disse: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na realidade é o momento da igreja tomar uma posição. A praga chegou, nada de desespero. Por alguns lugares do mundo está acontecendo quantas coisas terríveis, não só essa enfermidade que se alastrou atingindo altas camadas, mas existem outras regiões sofrendo também. Então é preciso que a igreja tome posição. É o momento de clamor, é o momento da igreja se unir, é o momento da igreja buscar. Primeiro, se o meu povo se humilhar. Primeiro é a humilhação, o reconhecimento de que somos carentes de misericórdia. Depois, orarmos, nos dedicarmos à oração. Não é orar só fazendo pedido: Deus, me dá isso, me dá aquilo. Deus, socorre o planeta, proteja a tua igreja. Não é pedir proteção só para nossas vidas, proteção para a igreja, proteção para todos, a igreja mística universal, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus, precisam entender que foi chamada para fazer um combate contra a força das trevas. Então, orar, buscar a face do Senhor. Buscar a face é se aproximar de Deus em adoração, reconhecimento da grandeza e soberania de Deus, mas também ele diz que se converter dos seus maus caminhos. Na realidade, a conversão ela é realizada pelo homem. Não é Deus que converte o homem. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O homem é que se converte, porque conversão é uma mudança. Essa mudança o homem escolhe, querer ou não. Se o homem não quiser a mudança, ele vai ficar, mesmo estando diante da palavra, mesmo estando diante das orientações de Deus, ele vai continuar vivendo do jeito que ele quer e não vai deixar Deus fazer a obra que Deus quer que seja feita. Então, portanto, que busquemos a presença de Deus, que oremos com afinco, que busquemos mais a presença de Deus, nos dediquemos mais à oração, aproveitemos mais o tempo para nos dedicarmos à oração, porque só Ele tem a saída. Não adianta você confiar no seu dinheiro, confiar na sua auto-sabedoria, confiar na sua empresa, confiar naquelas pessoas que podem te dar um apoio, nada disso. Quem pode salvar a alma, quem tem a segurança plena é Deus. E é por meio do Evangelho que Ele nos revela essa grandeza, por meio de toda a Escritura. Na realidade, algumas pessoas desprezam o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento mostra, dentro da história dos seres humanos, como Deus sempre agiu para socorrer os humanos, e como Deus também ele reagiu quando os homens se procedem arrogantemente, como nós temos visto nos últimos dias, muitos com tremenda arrogância, zombando, escarnecendo de Deus. De vez em quando Deus permite que os próprios homens, por causa da ganância, eles fazem coisas que destroem a própria humanidade. Então, portanto, vigiemos e oremos, clamemos ao Senhor, que converta o nosso gozo, a nossa alegria por aquilo que é perecível, que convertamos isso em choro, porque não adianta nada adquirir o vil metal, não adianta nada adquirir o bem da terra e perder a maior das preciosidades de riqueza, que é
a salvação, que está à mercê de todo aquele que crê e obedece à palavra de Deus. Portanto, busquemos a presença de Deus, fortaleçamos as nossas mãos fracas e coloquemos os nossos joelhos desconjuntados ou fragilizados, porque muitas das vezes as pessoas não querem falar de joelho, fala de humilhar-se diante do Senhor. Nos humilhemos mais diante do Senhor, nos humilhemos mais. Muitas das vezes, fisicamente, você nem pode se ajoelhar, tem um problema de saúde, não está podendo se ajoelhar, mas você pode se inclinar diante de Deus espiritualmente, reconhecendo que Ele é soberano. Então, se você se ajoelha, você está mostrando que você está se humilhando diante de alguém que você considera superior. Então, humilhe-se diante do Senhor, inclina-se diante do Senhor. O teu joelho precisa estar diante do Senhor. O joelho cambaleante precisa estar diante do Senhor. Firme os seus joelhos na presença de Deus. Isso é, humilhemos-nos na presença de Deus e Ele mandará o socorro que a gente precisa. O Espírito Santo aplique em nossos corações essa santa palavra para a glória do seu nome, para a glória do nome do Altíssimo. Peçamos ao Senhor que envie sempre sobre a sua igreja o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos dirigir e nos fazer vencedor. Não, nesse momento de tanta confusão, até mesmo brigas por posições teológicas, deixemos-nos influenciar pela palavra, deixemos que o Espírito Santo nos conduza. E Deus nos abençoe para a glória do nome do Senhor. Amém.